Fala pessoal, tá começando um Analisando Notícias de Psiquiatria. Hoje aqui a gente vai analisar a ciclotimia, que não é tão falado assim como os demais transtornos. Essa notícia aqui é bem interessante porque ela fala e compara com a bipolaridade, né? E a gente vai ler a matéria explicando algumas coisas para buscar diferenciar a ciclotimia da bipolaridade. Vamos lá. Aqui nesse trechinho, a matéria ela coloca o que seria mais ou menos a ciclotimia. Para a gente começar a falar o que seria a ciclotimia, a gente precisa entender o que é hipomania e depressão. A hipomania a gente pode caracterizar como picos de energia e a depressão como a ausência dessa energia. Bom, como que eu diferencio a bipolaridade, que é essas duas etapas aqui, da ciclotimia? Uma das formas é a intensidade dos sintomas, que na ciclotimia ela é menor e ela não preenche os critérios para hipomania e depressão. Vamos tentar entender de forma bem didática. Vamos descer um pouquinho aqui na matéria. Bom, a hipomania, que é esse pico de energia que a gente verificou, precisa no mínimo durar mais do que 4 dias e ter mais do que 3 sintomas. Na ciclotimia, como é menor a intensidade, ela não respeita ou a data ou os sintomas. Na depressão, vamos chamar assim depressão, a duração é maior do que 2 semanas e você vai ter que ter maior ou igual a 5 sintomas. Então a ciclotimia, de novo, por ser menos intenso, ela não vai respeitar esses critérios, ou vai durar menos que 2 semanas, ou vai ter menos que 5 sintomas. Bom, e outra coisa que nos ajuda a entender a ciclotimia é que geralmente o paciente fica no máximo 2 meses sem os sintomas, no máximo. Por quê? Porque está sempre oscilando entre hipomania e depressão, diferente da bipolaridade, que é algo muito mais frequente. Muito mais frequente, né? E muito mais duradouro. A ciclotimia já não funciona desse modo. E é interessante que a matéria ela aborda aqui uns diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, na bipolaridade tem a questão da intensidade, ou seja, para ficar bem claro, tanto a ciclotimia quanto a bipolaridade eles têm sintomas hipomaníacos e sintomas depressivos. A diferença está na intensidade e na duração dos sintomas. Então, a intensidade aqui é a chave para a gente diferenciar a bipolaridade. O borderline, que também é um diagnóstico diferencial, é muito comum as pessoas confundirem, mas por se tratar de um transtorno de personalidade, como aqui a própria matéria já traz, isso normalmente inicia mais na infância e a oscilação de humor ela pode ser no mesmo dia, diferente da bipolaridade, que as oscilações de humor duram semanas ou mais dias. Então é bem comum as pessoas fulano é bipolar, porque de manhã estava bem e de tarde estava já irritado. Não é sintomas depressivos e não é nem sintomas hipomaníacos. A bipolaridade não funciona desse jeito. O borderline funciona, mas não basta ter só essa característica, tem que ter os outros critérios também. E é interessante que a matéria aqui também ela pontua um conceito que a gente chama de epidemiologia, que qual é a faixa etária mais comum de se observar a ciclotimia, que é entre os 20 e 40 anos. Então é legal a gente se atentar a isso, que o borderline você vai verificar isso mais na já mais infância ou adolescência. E por fim, de diagnóstico diferencial, a depressão, que é diferente da ciclotimia, porque a depressão você vai ter uma diminuição da energia,
junto com sintomas de depressivo, humor deprimido, anedonia, alteração de apetite, alteração do sono, porém você vai voltar para sua energia para o estágio normal. Você não vai ter picos de energia, que é o que a gente chama, né, esses picos de energias de hipomania. Então a gente achou interessante comentar essa matéria porque é um transtorno não muito comum, do ponto de vista assim, de ser mencionado, e ela traz aqui que ela causa essas mudanças de humor, como a gente pontua aqui, só que elas são mais leves, mas elas existem, também trazem prejuízos para o paciente, né? E é diferente da bipolaridade, então, que é o que mais falado, mas é importante a gente abordar isso, que embora tenha menores sintomas, também demanda tratamento. A matéria aqui foi bem interessante, ela menciona que é utilizados os estabilizadores de humor, como por exemplo, o tratamento dos dois transtornos pode ser similar, feito com reguladores de humor. Ou seja, o que são reguladores de humor? Exemplo, lítio. O lítio pode ser uma medicação utilizada. O ácido valproico pode ser uma medicação utilizada. Então, embora a ciclotimia funcione melhor com a parte psicoterápica, que ele coloca aqui, o paciente com ciclotimia consegue equilibrar o quadro sem auxílio de medicamentos, apenas, aqui é a parte aqui, com idas ao psicólogo. Então é bem comum apenas a ida ao psicólogo, uma rotina de exercício físico, boa alimentação, já ser suficiente. Diferente da bipolaridade, principalmente em quadros mais agressivos, você demanda dos estabilizadores de humor. Então, com isso a gente conseguiu aqui falar um pouquinho do diagnóstico, um pouquinho do tratamento e ainda comentar essa matéria. E eu espero que vocês tenham gostado desse formato de transmissão de informação acerca da psiquiatria. A gente pede que vocês deixem o seu comentário, o seu like. Se não gostou, dê o feedback pra gente, de modo que a gente possa progredir e trazer cada vez mais informação de qualidade. Valeu?